Olá a todos, bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, dando sequência à nossa série de vídeos sobre qualidade de dados geoespaciais, a elaboração de plano de amostragem para a inspeção da qualidade de dados geoespaciais. E com os conceitos e exemplos práticos que a gente vai ver aqui nesse vídeo, eu acredito que vocês vão ser capazes de avaliar qualquer aspecto de qualidade dentro do seu conjunto de dados. Esse aqui é o sumário da apresentação. Vou fazer uma breve introdução sobre o tema, objetivos, vou rever a metodologia com vocês. O foco principal aqui hoje é a elaboração de planos de amostragem. Ao longo dos vídeos vamos ter práticas teóricas. Também vou sinalizar o próximo espaço nos próximos vídeos para a gente estar seguindo esse caminho aí para a avaliação da qualidade de dados geoespaciais. Sempre quando a gente pensa em avaliar um conjunto de dados geoespaciais, a gente sempre pensa em realizar a inspeção completa, para a gente ter esse domínio da situação. Mas nem sempre isso vai ser possível e a gente vai ter que usar técnicas de amostragem para chegar à conclusão de como está aquele conjunto de dados, no nosso caso, em termos de qualidade, certo? É isso que a norma preconiza e o que os autores do assunto de qualidade preconizam. A norma ISO 19157, ela considera dois aspectos principais nessa estratégia de coletas de amostra, que é quando a gente coleta por área ou por feição, e a maneira pelos quais vão ser selecionados, de forma aleatória, probabilidade e por julgamento, caso a gente tenha alguma área, alguma característica de interesse. Outro destaque que eu dou para vocês é o que cita a CQDG, que são outros três aspectos, que é a amostragem de pontos de controle, quando a gente vai a campo e coleta informações, a amostragem de fenômenos contínuos, a gente pode imaginar trechos de drenagens, trechos de sistema de transporte, dutos, ou até mesmo fenômenos por área, áreas edificadas, fenômenos de grande extensão no território. E feições geográficas, pontos mais isolados, que seriam barragens, pontes, localidades. Outras características que a gente deve levar em consideração na questão de amostragem aplicada a dados espaciais é quando a gente trabalha na produção desses dados em lote, a gente tem que ter uma preocupação na negação desses lotes, que pode acontecer principalmente em casos de omissão, ausência ou excesso de feições. Nessas duas figuras aqui do lado, embaixo a gente tem a divisão dos lotes e em cima a gente tem uma inspeção de qualidade que foi feita em que a gente identificou possíveis falhas na ligação. A gente fez antes da ligação e quando a equipe de ligação executou a atividade, ele já sabia o que ele iria encontrar. Isso facilitou muito essa ligação dos lotes. Outra característica é a qualidade dos insumos e habilidades dos operadores. Isso pode interferir e ocasionar erros sistemáticos, Lembrando que nem sempre a má qualidade está atrelada à habilidade do operador. Às vezes a utilização de insumos inadequados para determinadas escalas pode embutir erros no seu conjunto de dados. Fiquem atentos a isso. O produtor de dados, a gente tem que ter um cuidado especial com a questão da especificação técnica, que ela é fundamental para essa questão de qualidade. Principalmente para um bom entendimento de quem for ler essa especificação, para a gente conseguir alcançar homogeneidade na produção do dado, porque a partir do momento que ela é de fácil entendimento, isso facilita bastante a gente ter homogeneidade no dado, principalmente quando ele é produzido em lotes por equipes diferentes. Então, o objetivo do vídeo de hoje é apresentar a elaboração de planos de amostragem para avaliação de qualidade de dados geoespaciais. A gente vai ver como realizar as questões de qualidade orientadas por feição ou por área sobre o conjunto de dados. Eu vou estar exemplificando como obter o tamanho da amostra a partir do tamanho da população, segundo o limite de qualidade aceitável. E com base nesse limite de qualidade aceitável, a gente vai estabelecer critérios de corte, o número de aceitação e o número de rejeição para você aprovar ou reprovar um determinado aspecto ou o próprio conjunto de dados como um todo. Usando esse fluxograma geral de controle de qualidade, a elaboração de planos de amostragem, ela se encaixa aqui na inspeção amostral, certo? E só para vocês terem ciência aí de onde a gente está dentro desse fluxo. Mas o que é o plano de amostragem? O plano de amostragem ele é definido com base no tamanho da população, no N, no limite de qualidade aceitável e na qualidade limite. Esse limite de qualidade aceitável é o quanto eu, como produtor, garanto que meus dados têm de itens não conformes. E a qualidade limite é a visão do usuário do quanto ele aceita de percentual de itens não conformes dentro do conjunto de dados que ele está recebendo.
Aí o LQA e a qualidade limite também representam o risco do produtor e o risco do usuário. Porque como estamos lidando com a amostragem, existe a probabilidade do produtor estar reprovando um lote bom como ruim, da mesma forma o usuário aceitando um lote ruim como bom. Aqui, ó, com base no tamanho dessa população de 2.000 registros, 2.000 km², a gente pode fazer esse tipo de abstração que a gente vai ver mais à frente. Ele chegou a esse tamanho de amostra de 50 amostras. Com base também, a gente tem que é importante, o nível de inspeção de qualidade. Aqui a gente vai ver mais à frente, que é o brando. Com base nesses critérios aqui, ele chegou nos critérios de corte, que é aceitação 2, rejeição 3. O que acontece? Dependendo do que ele estiver inspecionando aqui nessas 50 amostras, até 2 ele aceita, de 3 em diante ele rejeita aquele aspecto que ele estiver avaliando. Para chegar àqueles valores, ele usa essas duas tabelinhas aqui principais. Tá? Tem essa aqui que define a letra código e essa aqui define o tamanho da amostra e também se baseia na questão do limite de qualidade aceitável. Aí vamos ver aqui mais um exemplo na prática. Considerando um N igual a 32.100 e o nível de inspeção 2, como ele chegou nessa letra código N? Esse é o primeiro parâmetro que a gente tem que obter. Você olha aqui no tamanho do lote, a gente tem que ver em qual intervalo ele se encaixa. No caso aqui, ele se encaixou nesse intervalo de 10.001 a 35.000. O nível de inspeção 1, 2 ou 3 é 2, letra M. Nível de inspeção 1, brando. Nível de inspeção 2, normal. Nível de inspeção 3, severo. O 2 normal é o recomendado na literatura. O 3, severo, você tem mais amostras. Tá? Caso você queira ser mais rigoroso. E aí a gente, com base nessa letra M, a gente vai na tabela B e vê qual é o tamanho da amostra inicial, 315. Só que esse tamanho da amostra ele pode variar de acordo com o limite de qualidade aceitável que você desejar, né? De itens não conformes que se propõe a ter no seu conjunto de dados. 0,4, tamanho da amostra 315, aceitação 3, rejeição 4. Se eu considerar um LQA de 1,5%, igual no exemplo anterior, o número de amostras é o mesmo, só que a aceitação e rejeição mudam, né? A aceitação passa a ser 10, mais brando, né? E rejeição de 11 para cima é uma rejeição mais branda. Aqui, considerando o LQA 4%, que é geralmente o que a gente usa nas nossas inspeções atualmente, o N continua o mesmo, né? 315, aceitação mais branda 21, rejeição 22. Se a gente considerar 10%, tem uma característica aqui importante vocês estarem observando na tabela. Está vendo que o N diminui? A aceitação continua a mesma, né? 21 e 22, só que agora o número de amostras diminuiu. O que isso significa aqui? Para 0,4, 1,5%, 4%, se manteve. Quando a gente vem aqui a 10%, está vendo essa setinha para cima? Ele praticamente diz assim para a gente, esse número de amostras é grande para o percentual de erro que você quer chegar à conclusão. Você pode inspecionar menos e utilizar esse critério de aceitação aqui, tá? De 21 itens não conformes. Da mesma forma, eu também tenho a outra vertente. Tá vendo essas setinhas para baixo? Isso aqui indica o seguinte, vamos supor que eu tivesse obtido o tamanho de amostra de 5 amostras. Aí aqui, se eu quisesse garantir 0,4%, ele falaria que não seria possível. Ele está pedindo para você inspecionar mais itens para chegar a essa conclusão de 0,4%. O mínimo de 0,4% de itens não conforme é uma amostra de tamanho de 32 registros, 32 unidades de amostragem. Mas se a minha feição tiver 25 elementos e o mínimo de amostra é 32, então não tem como, você vai ter que fazer a inspeção completa, certo? Só se você quiser mudar esse critério aqui do limite de qualidade aceitável. E outra questão também é que a gente tem usado bastante, é saber classificar onde está o percentual de itens não conformes do conjunto de dados avaliado. Vamos supor que eu desejo que meu conjunto de dados esteja 0,4%. Mas eu vi que ele reprovou 19 itens, 19 unidades de amostragem. Ele não aprovou a 0,4%, não aprovou a 1,5%, mas ele aprova a 4%. O que acontece? Existe essa estimativa de que dentro do aspecto que eu avaliei, ele está errando 4% dentro daquele aspecto avaliado. Aí você pode pegar o resultado dessa inspeção, reorientar sua equipe para que, com base nesses itens de reprovação, você consiga chegar nesse 0,4%, se ele realmente for possível. Aqui mais um exemplo prático, né? Tem o plano de amostragem simples da hidrografia.
Esse aqui é o N, a quantidade de registros de trecho de drenagem, 634.265, a gente chegou a esse N de 1.250. Mas o que está faltando aqui, né? Está faltando o LQA. Quando a gente considera o LQA de 4%, o N já cai para 315. Isso é interessante. E a gente vai conseguir chegar, com base nesse plano de amostragem, aos critérios de corte. Aí eu deixo esse primeiro exercício aí para vocês e preencham lá no formulário do Google. Eu vou continuar aqui mais à frente. Agora que vocês elaboraram o primeiro plano de amostragem teórico de vocês, eu estou trazendo aqui esse exemplo prático de inspeção de trecho de drenagem, certo? Aqui eu tenho um trecho, pequeno trecho de drenagem que foi selecionado na amostra e ele, na verdade, foi reprovado, porque no nosso insumo constava como córrego do Entracosto e no nosso conjunto de dados está córrego Entracosto. Essa amostra foi reprovada. Aqui embaixo na legenda a gente reflete a inspeção como um todo. E a gente, pelos itens, pela quantidade de itens aprovados e reprovados pelo tamanho da amostra, a gente percebe que ele foi reprovado. Durante essa iteração de inspeção, a gente reprovou esse conjunto de dados. Dessa forma, a gente reporta a área de produção, reorienta o que deve ser feito com base nas características que a gente pegou na inspeção, para fazer uma nova avaliação de qualidade, para ver o quanto ele melhorou ou se ele realmente já conseguiu atingir esse percentual de itens não conformes desejado. A gente vai estar vendo vídeos mais específicos sobre a execução mais à frente. Da mesma forma que a gente fez a inspeção por feição, a gente pode fazer uma analogia na inspeção por área, certo? Eu tenho aqui Minas Gerais, ela tem a área oficial, você tem que saber qual a escala do projeto que você vai trabalhar, tá? E aí seguir a dimensão da área de inspeção. No caso aqui a gente recomenda 4 por 4 centímetros na escala do projeto, que é a mesma que o Exército também recomenda. Como eu já falei, o nível de conformidade, que é um percentual de itens não conformes de 4%, nível de inspeção 2. Mas como você chega ao tamanho da amostra e obtém aceitação e rejeição? A primeira coisa que a gente tem que fazer é obter o tamanho da população. A gente tem que fazer um cálculo mínimo aqui, né, em que você pega o tamanho da sua área de interesse, no caso aqui é Minas Gerais, mas pode ser qualquer outra área de interesse. Você divide pelo tamanho da sua célula, sua unidade de inspeção, e aí você chega a um N aproximado. Porque quando você executa no SIG, não necessariamente você vai chegar a esse valor aqui exato. Tá? Encher de quadrículas aqui o estado de Minas Gerais. Numa primeira percepção, chegamos, quando a gente olha lá a tabela letra código e a tabela para definir o tamanho da amostra, chegamos ao N de 500. Só que como a gente quer avaliar a 4%, ele recomenda você usar menos amostras. Aí o N, na verdade, passa a ser 315, aceitação 21, rejeição 22, segundo esse LQA de 4%. Isso aqui já é um exemplo mais prático de plano de amostragem sobre o estado de Santa Catarina, para a gente avaliar trecho ferroviário, trecho hidroviário e via de deslocamento. Considerando lá o LQA de 4%, a gente também chegou a esse valor de tamanho de amostra de 315 amostras. Isso aqui é um exemplo de inspeção de uma unidade de inspeção, unidade de amostragem, certo? A gente aqui, na verdade, estava inspecionando trechos de drenagem, casos de ausência. A gente percebe umas ausências aqui, esses pontinhos sinalizam as cabeceiras onde estão ausentes os trechos de drenagem. E na prática a gente faz o seguinte, isso aqui é importante vocês lembrarem. A gente chegou à conclusão que a partir do momento que tem uma ocorrência dentro da área de inspeção, de 4 por 4 centímetros na escala do projeto, a gente reprova essa área. E aqui é um caso de reprovação. Aqui nesse outro exemplo, a gente fez uma inspeção de nome geográfico, também utilizando áreas de inspeção. No insumo estava Ribeirão do Cambará e no nosso conjunto de dados Ribeirão Cambará. Esse item foi reprovado. Só que se a gente for ver todo o aspecto de avaliação da qualidade, só tivemos 3 reprovações e 77 aprovações. Ele, aqui, ó, considerando o LQA de 4%, ele atinge esse percentual de itens não conformes. Eu tenho garantido aqui que qualquer inspeção que eu venha a fazer, o percentual de itens não conformes dele vai ser abaixo de 4%. Outra inspeção aqui realizada
que sobre sistema de transporte, a outra foi sobre hidrografia. Aqui a gente tem um caso, na verdade, de aprovação, né, que é uma questão que eu gosto bastante de destacar. A inspeção de qualidade ela destaca tanto aspectos bons quanto ruins. Se o dado é bom, isso vai aparecer nas inspeções de qualidade. Se o dado é ruim, ele vai acabar reprovando e destacando as falhas durante o processo produtivo. Nesse caso aqui é uma aprovação, e da mesma forma como a hidrografia, ele tem um percentual de aprovação aí abaixo de 4% de itens não conformes em relação a essa questão do nome das vias. Vou deixar mais uma prática teórica para vocês executarem, só que agora eu quero que vocês elaborem o plano de amostragem orientado por área. Aqui tem uma breve descrição. No formulário também tem uma descrição mais detalhada para auxiliar vocês aí nessa elaboração desse plano de amostragem. Vocês podem dar pausa e eu aguardo vocês na sequência aqui do vídeo. Uma outra característica que a gente percebeu aí ao longo dessas práticas de inspeção de qualidade é o uso do plano de amostragem dupla e múltipla, além do simples que a gente viu até então. Por exemplo aqui, ó, no caso mais recorrente que a gente viu nos exemplos, né, o que a gente viu é o tamanho da amostra simples 315. Só que eu poderia, para dar mais agilidade à minha inspeção, poderia usar o plano de amostragem dupla, que é inspecionar 200 mais 200, ou múltiplo, que o número de amostras diminui mais ainda, e eu faço 80 mais 80 mais 80 mais 80 mais 80. Só que o que ela me permite? Caso eu tenha um produto muito bom ou muito ruim, às vezes você ficar inspecionando 315 itens, você acaba perdendo muito tempo nessa inspeção. Tá? Às vezes é complicado você ficar inspecionando um produto ruim, sendo que você já sabe que ele está reprovado há muito tempo e você está desperdiçando tempo ali. Isso já aconteceu com a gente na prática. Aí, geralmente, durante o processo produtivo, para a gente ter uma resposta até mais rápida, a gente usa o plano de amostragem múltipla. Vamos supor aqui, ó, 4%. Inspecionei, em vez de inspecionar 315, vou inspecionar 80. Se tiver até 2 erros, eu aprovo o conjunto de dados. Se tiver acima de 9, eu já reprovo. Agora, o grande detalhe é quando ele cai entre 2 e 9, que é aquela situação de dúvida. Aí a NBR recomenda você inspecionar mais 80. Mesma coisa, soma o número de itens não conformes da primeira, mais o número de itens não conformes da segunda. Se der até 7, você aprova. Se passar de 14, você reprova. Se ficar entre um e outro, você tem que inspecionar mais 80. E assim sucessivamente. Agora, uma característica interessante aqui é o seguinte, se seu alvo é 4%, e você vê nessa sequência de inspeções que o seu dado está caindo aqui nesse intervalo, é sinal que ele está beirando ali o 4%. Ele talvez esteja em 6,5%, em 2,5%, ele pode estar tanto para mais quanto para menos. Mas sinal que ele está mais ou menos aqui coerente, certo? E durante o processo produtivo, você já pode pegar os casos de reprovação, reorientar a equipe em algumas características, e aí, numa próxima inspeção mesmo, você já consegue chegar a esse nível de conformidade desejado, quiçá até melhor do que isso, tá? Mas o plano de amostragem múltipla é muito interessante. Esse aqui, só para ilustrar também, a gente tem um plano de amostragem de 200, né, que tem a dupla de 125, mais 125, 250, e também tem essa questão de 200, o múltiplo é 50, mais 50, mais 50, mais 50. Só que uma característica aqui importante que eu quero deixar para vocês é o seguinte, está vendo essa bolinha aqui? É o seguinte, vou inspecionar, vou usar múltiplo de 50. Eu quero garantir 1%. Ele fala o seguinte, 1% com 50 amostras você não pode aprovar. Você consegue reprovar. Para você aprovar a 1%, no mínimo que você vai ter, você vai precisar de 100 amostras. E dessas 100, só pode ter reprovação de 1 para você aprovar a 1%. Se cair entre 1 e 5, você está na dúvida, aí você tem que fazer mais 50, e acima de 5, você já reprova. Ok? Isso aí é uma questão importante, principalmente quando você usa múltiplo, que ele, às vezes, ele não, estatisticamente, você não vai ter amostra suficiente para chegar a essa aprovação
dentro do LQA que você estiver almejando. Agora, só continuando, né, nossa série de práticas, eu estou deixando aí elaborar o plano de amostragem múltipla por área. A grande questão é você ver o tamanho do seu plano de amostragem simples e ver qual é o plano de amostragem múltipla que você vai estar utilizando. Eu queria que vocês fizessem esse exercício teórico. Caso vocês precisem de ajuda, podem olhar o manual de qualidade e o manual de procedimentos que o IBGE produziu. Agora, se vocês chegaram até aqui, parabéns. Só ressalto o seguinte, toda essa parte teórica é fundamental para vocês saberem o que vocês vão estar executando dentro desses dois plugins que foram desenvolvidos para o QGIS, que é o Sample by Feature, a amostragem por feição, e o Sample by Area, a amostragem por área. Ele tem toda essa teoria que a gente viu aqui embutida dentro deles e ele já gera a amostra por feição e por área para a gente. Em outro vídeo, nas práticas de execução das avaliações de qualidade, a gente vai estar vendo em detalhe o uso desses plugins. Chegamos até aqui. Esse embasamento que foi deixado aí para vocês, ele é fundamental para essa execução das avaliações de qualidade, principalmente as visuais. Ter essa percepção é muito importante, a gente ver se a qualidade da informação que está ali presente no que a gente fez, ela está sendo válida. Não só para a gente que produz dados geoespacial, mas vamos supor, eu posso criar um modelo, eu posso criar uma rotina automática. Só que modelos e rotinas, elas também podem se equivocar. Não pensem que ela vai acertar 100%. Você pode usar essa questão que a gente deixou aqui, o plano de amostragem, para você saber qual o percentual de itens que ele não consegue detectar, que ele não consegue resolver. E aí, em cima disso, você consegue melhorar o seu modelo também. Da mesma forma que a gente consegue melhorar o nosso conjunto de dados. E aí, qual é a categoria de elementos de qualidade você deseja inspecionar agora? Qual elemento de qualidade você deseja inspecionar? No próximo vídeo sobre procedimento de inspeção de qualidade, ele ainda vai ser mais teórico do que prático, mas a gente vai ter uma visão geral de tudo que a gente precisa se preparar para estar executando essa avaliação de qualidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.